Bora, lindona! Você tem precisado de algo? Jesus pode resolver o seu problema. Só Ele pode resolver o seu problema. Na verdade, assim, tudo que nós precisamos e necessitamos, só Ele é a fonte. Não, mas eu tenho uma coisa ali que fulana pode me ajudar. Olha, busca o Senhor em primeiro lugar. Busca Ele e ora a Ele. E Ele vai te acrescentar tudo aquilo que você precisa. E hoje, vamos lá, vamos receber mais um pouquinho desse maná maravilhoso. E você vai entender bem tudo isso que eu estou falando agora. Vamos? Capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 30. Voltaram os discípulos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiram. Também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Fora que a Bíblia não conta mulheres e crianças, porque seriam muito mais. Na verdade, foram muito mais pessoas. Naquela época só se contava mais os homens. Então, mulheres e crianças não eram contadas. Já imaginou? Se tinha 5.000 homens, imagine mulheres e crianças. Mas, o que eu quero chamar sua atenção aqui é que Jesus, vendo a necessidade primeiro dos seus discípulos, que chegaram e contaram para ele: Olha, nós estamos cansados, nós estamos com fome, nós queremos descansar um pouco, não foi isso? E ele disse: Vamos para um lugar deserto, para que nós possamos descansar, comer, né? Reabastecer as nossas forças. Estou parafraseando. Mas o que aconteceu? Não só os discípulos estavam necessitando de algo, mas a multidão. Elas queriam o tempo todo estar com eles. Aquela multidão toda, ela não queria deixar Jesus por nada. E aí, quando eles subiram no barco e foram para um lugar deserto, o pessoal que viu, ficou ligado. Vamos para lá, a gente vai a pé. Quando ele chega lá, a gente já está lá. E foi o que aconteceu. E Jesus olhou aquelas pessoas e viram a sede que elas tinham de saber mais sobre as coisas do reino, da presença de Deus. Precisavam de curas, precisavam de milagres, precisavam da presença de Jesus, que supre todas as necessidades. Precisavam também de alimento. E foi tudo isso que Jesus fez. Ele olhou e viu que aquelas pessoas precisavam de um pastor. Ele disse: São como ovelhas que não têm pastor. E assim ele fez. Ele pastoreou, junto com seus discípulos, todas aquelas pessoas
Bom, Jesus supriu a necessidade dos seus discípulos. Como? Se eles não pararam para descansar? A presença deles. Note que os discípulos não disseram, não, dispensa o povo que a gente vai descansar. Não, a preocupação dos discípulos era porque não tinha realmente comida para aquelas pessoas. Eles estavam num lugar deserto. Como é que a gente vai alimentar esse povo? Mas com a presença de Jesus, eles foram supridos. Supridos no cansaço, supridos na ausência do alimento, porque era tão pouco, mas Jesus multiplicou. E toda aquela multidão comeu e se fartou com a multiplicação. E ainda sobraram 12 cestos cheios, ou seja, um cesto cheio para cada um dos discípulos. Se quisesse, estava ali à vontade para que eles pudessem comer. Mas Jesus é aquele que supre. Ele supre a minha e supre toda ela, a sua necessidade. Talvez você ache que primeiro tenha que buscar em alguns lugares ou fazer alguma coisa ou ir até pessoas. Mas em primeiro lugar, vá ao Senhor. Ele tem a resposta certa. Ele vai suprir a sua necessidade. Veja, ele vai suprir a sua necessidade. Ele pode abençoar para abundar? Sim, pode. Assim como ele fez com o alimento. Ele abundou porque sobrou 12 cestos cheios. Mas ele supre a sua necessidade. A necessidade daquele povo era o quê? Era a presença de Jesus. Era o que Jesus carregava, era o que ensinava, era tudo. Fora o alimento. Assim é na nossa vida. Jesus ele vai suprir toda a nossa necessidade, inclusive a material, a palpável. Porque no mais, o ser humano tem um vazio enorme do tamanho de Deus. E é Ele que vai completar. A sua necessidade maior não são as coisas materiais ou aquilo que você pode pegar, fazer, não. É Jesus na sua vida. Quando Ele está na sua vida e você está completa de Deus, até o alimento ele pode faltar, porque você pode olhar e jejuar e consagrar aquele momento ao Senhor. E com certeza você vai viver milagre, porque mesmo que você não tenha, Deus vai mover pessoas até você. Lindona, eu espero que você tenha aprendido com essa palavra. Jesus vai te saciar, como Ele saciou milhares e milhares de pessoas. Cheiro no teu coração e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal. Tchau!